Professora Bia Gomes, queria ouvir também a sua avaliação sobre o papel de Gilmar Mendes, né? Por ser o decano, considerado aí uma pessoa aberta a conversar com todos os lados da política, né? E ao mesmo tempo tentar se distanciar. E a gente não tem como não lembrar daquela fala de Jair Bolsonaro: não critiquem o Gilmar Mendes, não falem mal dele, não ataquem, que eu estou aqui numa tentativa de negociação, que Gilmar Mendes rejeitou, apontando informações que são transparentes, muito claras, né? Trânsito em julgado no TSE, não tem como reverter a inelegibilidade, e o processo em relação à tentativa de golpe vai continuar. O Gilmar Mendes, ele é uma figura, ele é de extrema importância no STF, ele tem muita influência, né? E quando a gente fala influência, no sentido mesmo da forma como ele vota, da forma como os juízes auxiliares trabalham com ele, com os outros ministros. Ele tem, sim, obviamente não há uma hierarquia instituída, mas ele tem uma certa hierarquia interna, até pelo tempo que ele está no STF. Ele sempre soube lidar com todas as forças políticas, né? Ele sempre transitou muito bem, tanto entre o campo da esquerda e da direita, mas nos últimos tempos ele tem tido falas muito mais progressistas, o que chama atenção também. Ele não tinha essa perspectiva, ele tem tido falas mais progressistas e ele tem uma fala muito pró-democracia. Então, para ele, está muito consolidado a tentativa de golpe de Estado, né? Quando houve a invasão do STF, inclusive, pelos golpistas, em janeiro de 2023, ele foi muito crítico, ele demonstrou estar muito horrorizado, ele ficou muito emocionalmente abalado com o nível de destruição do STF naquele momento. Então, não é algo que ele vai mudar de perspectiva, né? Ele não é uma pessoa manipulável ali naquele processo. É um velho lobo ali, como a gente diria, né, politicamente. É uma figura que sabe muito bem o que está jogando e provavelmente a preocupação do Bolsonaro é não fechar essa porta de diálogo no STF, né? Se você fecha uma porta como Gilmar Mendes, dificilmente você vai conseguir algum diálogo maior ali, ser recebido pelos juízes auxiliares, entre outras coisas. Mas me chama a atenção na fala dele como ele também queima um outro ministro, que é o Cássio, né? Quando ele faz essa fala sobre o Cássio lá no STF, ele tá, e no caso, né, de quando ele assumiu o Supremo Tribunal Eleitoral, ele coloca o juiz numa situação muito complicada, numa saia justa. É quase como dizer que esse juiz está no meu bolso e assim que ele assumir, ele vai fazer tudo o que eu quero. Então, essa fala do Bolsonaro, para mim, é uma fala muito mais perigosa, porque ele submete um juiz da Suprema Corte a ele, como se devesse um favor. Eu o coloquei lá e ele vai devolver esse favor a mim e ele vai me devolver, me colocar elegível de novo. E o Gilmar deixa muito claro que não tem essa possibilidade, já foi julgado, já foi transitado totalmente, então não tem nem embargos declaratórios, fazer um recurso sobre isso. É uma situação que já aconteceu. Até 2030 ele está inelegível e a grande questão e a briga do Bolsonaro é não ser preso em regime fechado nesse momento, que eu acho que é o caminho natural. Inicialmente, eu acredito que ele seja preso em regime fechado, depois, por questões de saúde, ele deve ser colocado em regime domiciliar. Mas eu acho que a preocupação dele é não ser preso, ele deve ser preso ou essa semana ou já na semana que vem. É isso, o julgamento chegando, e você vai acompanhar a cobertura